que aconteceu? Está no ar já? Ah, eu consegui pôr no ar sozinha. Olá, boa noite a todos. São 9 horas, também estava mesmo na hora, mas pus no ar sem querer. Nós hoje estamos aqui para ouvir a Ana Isabel Monteiro, mais conhecida de todos como a Laranja Lima. E portanto vamos começar por chamar a Ana. Pedir aqui a minha ajuda técnica de costume. Invite to join. Também já está no tempo de aprender. Laranja. Não está a aparecer. Também é aquele bocadinho de tempo para irem entrando. Aí está Ana Isabel Monteiro. Já está do outro lado. Esta é sempre a parte mais difícil, mas cada vez mais fácil. Olá, tudo bem? Olá, correu bem, está tudo bem, estás boa? Está tudo bem, obrigada. Olha, antes de Ajustar. mais, o som está bom, tu ouves-me bem, eu ouço-te bem. Sim, tudo ok. Só estou aqui a tentar ajustar a luz, só para não parecer tão pálida. Eu também tenho aqui uma luz que dava luz quente, agora só dá luz fria, fica assim com este ar de fantasma. Deixa eu ver, está melhor assim também. Acho que depois de um confinamento parecemos todos. Depois temos todos uns fantasmas, não é assim? Portanto, está tudo bem. Olha, e já jantaste? Já era impossível. Pronto, eu Impossível. ainda não, eu fiz assim um lanche potente, né, saudável, fiz assim um lanchinho, um pãozinho com humus e orégãos, depois assim um pãozinho com queijinho vegetal, um doce e uns moranguinhos e um sumo. Então agora já me aguento aqui uma horinha, depois já fico cheio de fome Para outra mim vez, era que eu como impossível. muito. Não, eu gosto de dormir às 10h30, já gosto de estar a dormir. É impossível esperar. Então pronto, vamos, na primeira meia hora falamos assim mais ativas e depois começamos até a falar mais baixinho para já entrar no mood de serão. Para o Ana, cortisol olha, começar a deixa-me baixar. agradecer-te. Exatamente, fazemos assim Oceano Pacífico, começamos naquela onda. Olha, deixa-me começar por te agradecer, aceitares vir falar um bocadinho ao desafio vegetariano. Se calhar algumas pessoas não nos conhecem a nós, outras não te conhecem a ti. Vamos nos apresentar para quem não nos conhece. Portanto, eu sou a Elisa Nair, trabalho no Desafio Vegetariano, que é uma plataforma que, para quem nos está a ver, que já nos conhece, convida as pessoas a experimentar uma alimentação de base vegetal e damos todo o apoio, desde a parte nutricional, há algumas questões, por exemplo, de maternidade, desporto, mas essencialmente damos receitas. A nossa especialidade é na cozinha e, portanto, nós dedicamos-nos a ajudar as pessoas a ter todo o tipo de ideias para manter a alimentação que já queriam ou até para mudar para uma alimentação mais saudável. A inscrição é gratuita e o convite é para durante um mês a pessoa fazer a experiência e temos dados maravilhosos que a maior parte das pessoas depois desse mês quer ficar a fazer este tipo de alimentação para sempre, portanto é uma alegria fazer este trabalho. Boa. A Ana Isabel Monteiro, que está connosco, é mais conhecida se calhar como a Laranja Lima, não Exato. é? Acho que sim. Já há 6 aninhos que me devem conhecer como Laranja Lima. Quem me acompanha. Sim, nós quando Pronto, sou estávamos a falar, e vamos nutricionista. convidar a Laranja, a É Laranja Lima, normal, é exatamente, normal. Acho que toda a Laranja gente trata assim. Monteiro, e, Não, mas é e muito és giro. nutricionista e Sou fazes um nutricionista. trabalho extraordinário. Obrigada. Deixa-me dizer, para quem não sabe, tu tens muitos seguidores, já vi que já chegaste aos 100 mil, que é extraordinário, o que só significa que fazes um trabalho ainda mais extraordinário, porque não é qualquer Obrigada. pessoa que consegue ter esse alcance. Isso significa mesmo que as publicações que tu fazes são úteis, são do agrado das pessoas e que estás a ter um grande impacto neste teu trabalho de ajudar as pessoas Eu a gosto ter de uma pensar que alimentação sim. mais saudável, não é? Mas claro que sim, não tenhas dúvidas disso. E esse foi um dos motivos que nos fez pensar em ti, porque tu estás a fazer esse trabalho, a dar de ti, e de certeza que estás a ajudar muita gente. E isso tem tudo a ver com o trabalho que nós fazemos. És nossa embaixadora também por isso, e aproveitar também para te agradecer por seres embaixadora do Desafio Vegetariano. De E se nada. calhar apresentavas-te um bocadinho, conta-nos um bocadinho a tua história.
Como é que tornaste... vamos resumir, porque a tua história já deve ser uma longa história, mas portanto, tu tornaste nutricionista... tenho 27 só. E não fizeste já muita coisa? Não, mas posso dizer como é que me tornei vegetariana. Sim, a parte relevante. Sim, vai fazer 3 anos, foi quando adotamos a Liminha, que é a nossa cadela, está aqui ao pé. Pronto, e foi mais por aí, e pela questão de estar a educar um ser e estar a comer outros, foi mais pela parte da ética e pela questão dos animais também, que me tornei no fundo vegetariana, e assim me mantive até agora. Pronto, basicamente é isso. Mas já eras nutricionista, não é? Já eras nutricionista, já trabalhavas... Fez este ano 5 anos que já pertencia à Ordem dos Nutricionistas, portanto já trabalhava na área. Desde há 3 então que me foquei mais num nicho do vegetarianismo, mas eu não faço de todo só consultas, tanto que as consultas são quase que um part-time, porque eu trabalho numa Câmara Municipal, mais focada na educação alimentar, nutrição comunitária, e pronto, mais para a população, e só em pós-laboral então é que eu trabalho a parte do vegetarianismo com a pessoa de forma individualizada. Estás a ver que não paras, trabalhas no horário laboral, no pós-laboral e ainda estás aqui à noite. Desculpa lá, tens uma longa história sim, porque a história não se mede em anos, mede-se em experiência. Não, olha, é muito bom mesmo. Mas tu, para além de seres nutricionista e de fazer esse trabalho profissionalmente nas duas vertentes, não é? Com a Câmara e a título individual, tu depois acabaste por, se calhar, descobrir esta veia ativista de querer ajudar e dar, porque eu se for à tua página ou ao teu Instagram, eu vejo que está ali muito trabalho que tu simplificas, portanto acabaste por te tornar especialista em dar dicas, em simplificar as coisas para as pessoas. Eu gosto de achar que sim, sim. É muito isso que eu tento fazer aqui, é aumentar a literacia nutricional das pessoas, não é? Sobretudo na parte do vegetarianismo, mas de forma muito simples. Ok, a nutrição e a ciência têm que ser acessíveis a toda a gente, no fundo. Então a minha página acaba por ser quase aí um meio entre a ciência e a comunicação mais simplista, digamos assim. E sim, é muito na área de ajudar, porque no fundo aqui nas redes eu não tento vender consultas, não é nada de género. É muito como vocês, é uma coisa um bocadinho mais altruísta, digamos assim, de ajudar mesmo, pronto, as pessoas a fazerem escolhas mais interessantes e também a ser aqui um argumento a favor do vegetarianismo, porque depois acaba por haver muita desinformação, há muitos medos e as pessoas se calhar acabam por não adotar esta alimentação por esses medos, então também é uma forma de estarem mais seguros e de tranquilizarem também quem está à volta, no fundo. Medos e mitos. Eu, por exemplo, eu posso dizer que a vida toda também parece já ser uma velhinha, mas durante muitos anos, pelo menos até me tornar vegetariana, eu não pensava em nutrição, era zero. E acho que a população em geral é assim. Agora parece complica. E ainda hoje. E depois começa a exigir, porque há tantos medos e tantos mitos que nos chegam aos ouvidos que uma pessoa, de facto, quando quer começar a mudança, pensa, ok, eu tenho que ir... Oi? Passou aqui a Dilas. Não faz mal. Mas eu sinto que os vegetarianos são realmente pessoas que não necessariamente estão mais informadas, mas querem saber mais. Eu sinto que são pessoas mais curiosas. E isso também é bom, digo eu. Sim, mas repare, também porque quando uma pessoa começa... há muita pressão social, desde logo dos pais, não é? Havia o mito da proteína, que acho que hoje já começa a ser mais pacífico, pelo menos na nossa grande bolha, que já não é assim tão pequenina, mas a partir do momento que começam a aparecer atletas e que se começa a perceber que já há vegetarianos com décadas e que estão bem de saúde, já não é tão mau como há 5 ou 10 anos, que havia muitos mitos, que uma pessoa ia passar fome, que não tinha proteína, havia aquela ideia do vegetariano magrinho. Sim, e há cada vez mais evidência que aponta nesse sentido. Portanto, quem gosta de se basear na evidência e estar seguro de si, com base no que a ciência nos diz, podemos estar tranquilos que ela aponta cada vez mais nesse sentido. Então partilha lá aqui connosco um bocadinho. Podemos ir por aí, mitos, por exemplo. Podemos começar pelo mito por excelência, o mito da proteína, não é? Muita gente, e penso logo nas mães, porque geralmente é quem fica logo preocupada quando os filhos querem mudar a alimentação. Então onde é que tu vais buscar a proteína?
nunca pensaram nisso, mas agora que o filho quer ser vegetariano, Exato. então se calhar aproveitamos e explicamos aqui, explicamos não, que eu sei muito pouco, vou aprender, eu estou aqui para aprender também. Onde é que nós vamos buscar a proteína, Ana Isabel? Ok. É basicamente tudo. Só mesmo as gorduras e os açúcares é que acabam por não ter proteína. E pronto, a fruta tem assim uma coisa muito vestigial, muito residual. Tudo o resto tem proteína. E mesmo um omnívoro come esse tudo o resto, que são os cereais integrais, as leguminosas, as hortícolas, as sementes, as oleaginosas. Portanto, basicamente tudo o que nós temos numa alimentação mais tradicional, passamos a ter numa alimentação também mais vegetariana, mas se calhar numa maior quantidade. E isso a partir é o suficiente. Depois temos se calhar alimentos mais estranhos, que são os derivados da soja, não é? O tofu, o tempê, o iogurte de soja, a bebida de soja, depois também o seitan. Se calhar são aquelas coisas um bocadinho mais diferentes, mas que não são de todo obrigatórias, não é? Numa alimentação de base vegetal, mas que podem sim ajudar, porque têm aqui um teor proteico muito importante. Sim, tem uma proteína bastante elevada, aqui o couvezinho. Eu estou assim aqui, de vez em quando os meus olhos vão para o lado para ver se não sofro um ataque de repente destas gatices. Mas estávamos a falar da proteína, depois estas criaturas distraíram-nos, mas lá está. Quando uma pessoa já entrou mais no vegetarianismo, já está mais à vontade e já se sente mais autónoma, é uma coisa, mas quando uma pessoa começa... Depois também há estilos de pessoas, não é? Há aquelas pessoas que querem manter a alimentação o mais idêntica possível ao que já faziam, porque têm um carinho maior pelos pratos tradicionais e se calhar essas, que é o meu caso, acabam por comer um bocadinho mais de substitutos e fazer assim a coisa mais composta. Mas quem até for um bocadinho avessa a essas coisas consegue fazê-lo se calhar com as leguminosas. Sim. As leguminosas são muito ricas. Sim, são bastante ricas. A única desvantagem das leguminosas, se nós quisermos dizer assim, é que não tem uma proteína tão completa. Okay? À exceção da soja. A soja é a única que tem um perfil nutricional semelhante, ou perfil proteico, digamos, semelhante ao da carne, ao do pescado e ao dos ovos. As outras leguminosas têm algum aminoácido limitante, ou seja, que está numa quantidade um bocadinho mais reduzida, mas se nós garantirmos ao longo do dia um teor proteico interessante e de várias fontes, dos cereais, das leguminosas, das oleaginosas, etc., nós vamos chegar ao fim do dia não só com uma boa quantidade, mas com todos os aminoácidos que nós precisamos na quantidade que nós precisamos. Portanto, não tem problema nenhum. Se nós realmente optássemos pelos derivados da soja, tínhamos lá está todos os aminoácidos de uma só vez, mas também não é por aí, porque nós ao longo do dia conseguimos. Então eles não são mesmo essenciais. Pois porque há um bocadinho esse mito, lá está, ou até um medo, são os tais medos que vais ter que pôr leguminosas nas refeições todas. O que interessa, só para esclarecer, é que ao longo do dia o teu corpinho ingira o conjunto. Uma variedade. Mas e temos que comer leguminosas todos os dias? Não necessariamente, lá está. Se fores às alternativas proteicas, ao tofu, ao seitan, etc., a soja texturizada de forma mais esporádica, conseguimos aqui até uma grande variedade. Agora, que é interessante comer todos os dias? É interessante comer todos os dias. Okay. Não tem que ser a base da refeição, ou seja, não tens que comer só leguminosas. Mas por nas sopas? Sim, ou fazer por exemplo, um hambúrguer de seitan e feijão, por exemplo, uma bolinha de lentilhas, assim uma coisa interessante. E não tem que ser só o alimento como nós o conhecemos, não é? Eu digo muito isso aos meus pacientes, não tem que ser só tipo o feijãozinho ali perdido, dá para criar umas coisas mais Falta a imaginação às vezes, não é? Às vezes é. Mas eu acho que é isso quando se começa a ideias, falta as ideias. Por isso é que eu gosto muito, e as minhas receitas são um bocado reflexo disso, de pensar no que nós já comíamos, com a carne e com o peixe, e reinventar. A ideia não é que saiba o mesmo, mas é usar os métodos de confecção que nós já sabemos, para não ser tudo de novo, não é? Alimentos e confecção de novo, e usar as nossas bases para, então, começarmos aqui a comer coisas mais saborosas no reino vegetal. Por exemplo, olha, o seitan alentejano, eu adoro o seitan alentejano. Agora a conversa já me agrada mais. Não é? São coisas que são mais conhecidas. Sim, por exemplo, nós no desafio, nós temos as duas vertentes, as pessoas podem se inscrever no desafio saudável
ou no desafio tradicional. Depois também há o familiar, que acaba por ser uma conjunção dos dois, excluindo aquelas receitas que têm ingredientes assim mais esquisitos que as crianças podem não gostar muito. Pronto, familiar. Mas os outros dois consistem em coisas mesmo muito diferentes, porque as pessoas são super diferentes umas das outras e nós fomos percebendo isso com o tempo. Então, no desafio saudável, as pessoas encontram um tipo de receitas que lá está, baseiam-se mais em leguminosas, menos gorduras, menos açúcares, menos sal, que está mais adequado para quem pratica desporto, sim, mais integral. Mesmo para pessoas que praticam desporto, que levam assim a sério a linha, pronto, têm, que se calhar até quem tem mais medo de mudar, e tem ali receitas também super saborosas, mas dessa forma. Depois, o desafio, o meu preferido é o tradicional, a propósito do que estavas a dizer, que é onde as pessoas encontram, o seitá alentejana, os rojões, os pratos de bacalhau. Eu acho que nós conseguimos basicamente reproduzir hoje todo tipo de pratos e isso também ajuda muito porque quando a pessoa vai para mudar, que a pessoa quer mudar e às vezes pensa que vai ser muito difícil e se nós dissermos, muda ali o mínimo, então a pessoa já sabe cozinhar. Porque a pessoa pensa que vai ter que aprender uma cozinha nova e afinal sempre aprendeu aquela cozinha, em 2 minutos fica a saber um monte de receitas, as feijoadas todas, tripas à moda do Porto, tripas à moda do Porto com pleurotos, que maravilha. E lá está, se depois falta ali um bocadinho de feijão, porque esses pratos típicos a gente vai tentar mantê-los, não vai meter feijão à força. Eu, por exemplo, compenso nas sopas. Foi uma forma que resolvi, então dou sempre esta dica. Mas diz-me se estou a fazer bem. Eu, por exemplo, como há coisas que eu não gosto muito, alguns legumes, e não como as leguminosas em todas as refeições diariamente, vai tudo para a sopa, tudo passadinho e depois feijãozinho, um grão, as lentilhas. Não, a sopa é uma excelente forma de nutrir, seja a nível de leguminosas, mas eu acho que principalmente de hortícolas, porque se nós formos a comer só os hortícolas ou no prato ou nas saladas, por exemplo, acaba por ser uma variedade muito diminuta, não é? Acabas por recorrer sempre aos mesmos. Então a sopa é uma forma muito fácil de nós incluirmos aqui uma grande variedade de hortícolas, os verdes, os roxos, os brancos, os laranjas, assim uma grande variedade de cor. E lá está, se a pessoa não conseguir no prato ingerir todas as leguminosas que devia para ter uma quantidade de proteína suficiente, não é? Se não conseguir, então a sopa sim é aqui um bom acréscimo, no fundo, e vamos conseguir equilibrar aqui a refeição. Também pode ser uma ideia, por exemplo, apesar de eu não gostar muito, há pacientes que eu tenho que realmente não gostam de jantar, ou preferem uma coisa muito mais levezinha. Mais leve. Então, sim, então uma sopa bem composta em que tu ponhas o feijão, mas também a batata e vários hortícolas, acaba por ser então um bocadinho mais completo, pode não ser perfeito como eu gostaria, mas a pessoa já tem ali um aporte de vários nutrientes. Portanto, sim, a sopa é excelente, atenção só ao sal, porque os portugueses metem imenso sal numa coisa que é tão saudável e acaba por estragar um bocadinho por causa disso. Mas quando a gente também aprende ali a dominar os temperos e quando começamos a perceber mais o sabor das coisas, a conjugá-los, eu, por exemplo, o meu palato foi feito pela minha mãe, né? Que então era aquele palato que exigia mais açúcar e mais sal. Ao longo do tempo comecei a cortar um bocadinho porque o vegetarianismo também vem dar esta paleta de cores dos temperos, não é? Que se calhar a diferença da minha prateleira dos temperos antes de ser vegetariana e depois de ser vegetariana, aí 5 vezes maior. Sim, porque aquilo era o sal, a pimenta, pronto, depois põe-se umas ervinhas frescas por cima, a salsa e assim, mas não há o louro, mas não há muito aquela coisa de os usar para revolucionarem os legumes. Sim. Não, mas eu concordo, sim. Não só a nível de legumes, lá está, mas as especiarias dão tão mais não é personalidade aos pratos, era isso que eu queria dizer. E eu concordo muito com isso que disseste. Eu sinto que descobri muito mais sabores depois de ser vegetariana do que antes, porque a pessoa, pelo menos eu, falando por mim, eu facilitava muito. Era tipo o bifinho grelhado, ou uma ata de atum. Era quase sempre o mesmo, se pensarmos bem, já viste. Exatamente. E depois de
adotar o vegetarianismo é toda uma imensidão de sabores novos. Só de legumes e leguminosas a pessoa vai variando assim de forma muito Pois é. variada. Variando de forma Sim, porque variada. há coisas que uma pessoa nem come. Por exemplo, lentilhas. Eu Nunca passei tinha comido. anos, nada, para mim era uma coisa que falava-se na Bíblia em lentilhas, que eu lembro-me de ver lá há 2000 anos comia lentilhas. Oi? Vejo Mas era hoje. uma. Foi, Mas pois foi, vejo na ficou assim mesma, não vês? escurinho. Vejo. Ficamos mais parecidas porque eu estou mais pálida que Mais tu. brancas. Mas, mas sim, e mesmo certos legumes, acho que quando não somos forçados assim a procurar, passam-nos ao lado e acabamos por ter se calhar uma alimentação ligeiramente mais pobre quando não reparamos à nossa volta, porque vamos buscar as coisas do costume. A gente compra, era o frango, as costeletas, a batata, a massa, o arroz, a pescada. E depois parecia que não saía muito ali, não é? Mas passou-me pela cabeça alguma vez que podíamos fazer hambúrgueres de tudo. É que dá literalmente para fazer Dá. hambúrgueres de tudo, não é? Os E até para croquetes, os aproveitar restos. falafels. Dá para fazermos Pois aqui um é. bocadinho de tudo. Olha, conta-nos Mas um apanhava dia mais teu. luz. Ok. Olha, está fixe aí, está fixe. Conta-nos um dia teu, partilha aqui com as pessoas que nos estão a ouvir. Um dia daqueles em que comes bem, tá, não contes o dia que aldrabas, assim, um dia daqueles em que comes bem. Como é que começa assim o pequeno almoço? Do pequeno almoço até à Ok. noite. Assim, um dia em que pequeno- comas bem, como ok. exemplo. O meu pequeno almoço favorito é pão, na verdade. Com bom português que se preze, pãozinho, normalmente com manteiga de amêndoa ou manteiga de amendoim e bebida de soja com cafezinho ou cevada. Tipo aquela mistura. Portanto, temos aqui a proteína da bebida de soja, os hidratos de carbono no pãozinho, as gorduras boas na manteiga de amendoim e pronto, o cafezinho para dar aqui um boost. Normalmente, a meio da manhã, é sempre a mesma, eu sou mesmo básica. É fruta com oleaginosas, sempre. E é quase sempre banana com amendoim ou banana com noz. O almoço, o que é que foi hoje? Olha, foi um arrozinho, que foi o meu pai que fez no fim de semana, e ainda tinha. Foi arrozinho de tomate com feijão e couve, e um hambúrguer de Aí está. leguminosas, e laranjinha, para Está absorver o super rico, ferro. não é? Ora, Claro. fala aí desse teu prato. E essa questão que falaste agora, de absorver o ferro, porque essa é outra das Sim, coisas que não sabemos de todo. sim, à Fala-nos partida. desse teu prato, a Ok, riqueza então, desse prato. temos a combinação então de hidratos de carbono importantes que estão no arroz. Neste caso, não foi integral, não foi nada especial, foi sempre. Foi o normal, o carolino, pãozinho que fica no arroz malandro, não é? O feijão catarino cozido em casa, demolhado em casa, para facilitar aqui a absorção dos nutrientes e a digestão. Couve, para termos aqui uma boa porção de legumes. E reparem que eu não pus legumes cozidos ou não meti salada. Eu meti foi uma boa porção no arroz. Para quem tem dificuldade, isso é uma boa estratégia, não é? E depois, no hambúrguer era de leguminosas e eu penso que também tinha tofu lá para o meio. Ou seja, temos aqui fontes variadas de proteína também. A vitamina C no fim, através da laranja, o que vai fazer é potenciar a absorção do ferro de origem vegetal, que é um bocadinho menos biodisponível que o do animal. Ou seja, temos mais dificuldade em absorver e metabolizar. Então a vitamina C vai facilitar aqui um bocadinho. Depois, o Que resto do deve meu ser dia. ingerida, portanto, a vitamina C, seja em laranja ou. A vitamina C Kiwi, encontramos mais morangos, onde? ananás. De Ok. frutas tens ananás, kiwi, laranja, limão, papaya, morangos e tangerina. Essencialmente são estas. É um. Várias, portanto. E Mas deve ser também tens. ingerida Sim. Desculpa, ia dizer que depois também de. se não houver este hábito da sobremesa, há próprios hortícolas que são fonte de vitamina C, como a couve-flor, a couve roxa, o agrião, a couve de Bruxelas, o pimento, sobretudo. Portanto, são coisas que podes pôr na própria refeição e já te vai ajudar a absorver melhor. Ou até temperar com limão, por exemplo. Já ajuda. Ok, Idealmente ok. depois da refeição, sim. E evitar o café aqui neste próximo Pois da refeição. já me falaram sobre isso, portanto, que Sim. corta o efeito, não é? Exatamente o café vai fazer o quê? Vai prejudicar a absorção do Impede a ferro? absorção do ferro. O café, o chá, o vinho e o chocolate. Portanto, é idealmente esperar Ah, uma horinha depois. Uma horinha depois fazes isso. E pois, assim mas já não nós não prejudicas nada. fazemos isso. Nós acabamos Eu, durante o jantar, bebes um copinho de vinho e logo a seguir o café.
Está mal. Está mal, não está? Eu comecei a ganhar esse hábito de esperar e o que senti é que depois já nem precisava tanto, porque normalmente tomas isso Pois, para tudo é um hábito. facilitar ali um bocadinho a digestão e passado uma horita, tipo, já nem sentes que está ali a fazer falta. Ana, Pronto. tudo é um hábito, não é? Somos Sim, bichinhos de sim, hábitos. no Pois. fundo. Pronto, E depois à depois? tarde é o iogurte de soja, normalmente Alpro, que é o que eu gosto mais, com canela e oleaginosas. Se ainda tiver fome, que tenho quase sempre antes de jantar, é pão, outra vez. Pronto, aí já é o que é. E o Torradinha. jantar, não necessariamente, por acaso não sinto falta de torrar, mas pão simples, só com pão, maravilhoso. E o jantar é variado, normalmente é o jantar que eu como sopa, não é? Porque não tenho que levar para o trabalho, tenho aqui como sempre sopinha. Um exemplo, sei lá, olha, o Zé está a fazer agora o nosso almoço da manhã, está a pôr. Pois, foi eu que lhe fiz uma mystery Boa. box e disse, agora tens que criar com isto. E Boa. foi batata doce, seitã, alho francês, cenoura, brócolos, cogumelos, mostarda de Dijon, molho de soja e é isso. Portanto, vai ser isso, a nossa refeição da manhã. Ah, não, espargos e ervilhas, que ainda tínhamos aqui, que é assim super primavera. Bem, tu comes muito bem. Eu espero que já tenhas inspirado as pessoas, mas também é muito fixe fazer isso e se calhar esse é um bocadinho, tenho a ideia que é um bocadinho a tua especialidade, que é seres hiper prática. É o que Sim. tens, abres o frigorífico, é isto que eu tenho, vamos criar algo com isto. Sim, Não é mais eu ou tenho menos a assim? sorte, é um bocadinho, e eu tenho a sorte, quer os meus pais, quer os meus sogros, têm quintal, portanto, com legumes e tudo Uhum. mais, portanto, nós temos sempre coisas da época, raramente eu tenho Que que comprar bom. hortícolas, então é mesmo fazer com o que está na época e siga, e sai sempre alguma Até porque coisa tem que boa. se gastar, não é? Tem que se gastar, está ali. É Essa é uma obrigatório. boa forma de uma pessoa se forçar. Eu, por exemplo, como nunca gostei muito de legumes, o que é que eu faço? Mando vir um cabaz e não questiono o conteúdo, não Lá está, negocio. é Porque o se que eu houver. negociar, começo e está ali. Eu, ok, agora vamos comendo por ordem de procedimento, ok? Eita, agora estamos a precisar de comer isto. Com o maior Exatamente. faço logo assim uma sopa com quase tudo, passadinha como aos bebés, que é para quem não gosta, né? Vai lá tudo, e depois termino com uma leguminosa e uma folhinha de espinafre. Geralmente Pronto, é já dá assim, ali a pronto, textura. já não porto mal. Mas depois é consoante o que está. Confesso que já vieram legumes que eu não sei o que são. Pronto, mas às vezes isso é bom. Desafias-te, obrigas-te a experimentar. Uhum, sim. Às vezes corre mal, pronto, está tudo bem. Mas ao menos experimentaste. Sim, mas tem que ser assim, uma pessoa tem que se determinar e nem que seja pela coisa de não se vai estragar. Pronto. Ora, E fui aprendendo a comer, ao ponto de agora já não prescindir. E era uma coisa boa. que me custava imenso. Então lá está, contrariar os hábitos. Que às vezes, se calhar, nós achamos que não conseguimos, seja o que for, porque Uhum. simplesmente fizemos muito tempo de outra maneira, não é? E não experimentas? Quando, Era o que estava a pois, dizer há pouquinho. Nós somos bichinhos de hábitos. E às vezes o ter que mudar alguma coisa ou mudar uma rotina, qualquer coisa, causa aqui alguma confusão. Mas a nível de palato, sobretudo, nós somos muito educáveis mesmo. Portanto, podes não gostar à primeira, podes não gostar à segunda, mas se continuares a experimentar, eventualmente o nosso palato acaba por se habituar. e A tu nível da fazes isso com os abóbora, teus clientes, e comigo! Por exemplo, a é nível, eu contigo, não mas gostava de abóbora e pronto, e tanto comia abóbora na sopa, sobretudo, assim assada ainda não gosto. eu também Mas não. fui comendo. Aliás, o meu sogro também tinha daquelas cabaças gigantes, Uhum. assim mais longuinhas. Eu tinha que comer, portanto arranjei forma de gostar daquilo. Era o que estava a Olha, dizer. também dá para fazer, a abóbora também dá para fazer ovos nos doces, portanto, quem não gostar dela, como legume, aquilo Fica bom. cozidinho, para fazer uns coquinhos, sabes, Nunca aqueles fiz. coquinhos que se usa. Levava aquilo, levava muita gema. Então tu cozes a abóbora, quanto mais amarelinha melhor, cozes em açúcar, lá está, pronto, mas isto é para de vez em quando, atenção, é para de vez em quando. Cozes já a abóbora aos quadradinhos na medida do açúcar, misturas com o coco e um bocadinho de amido, vai ao forno os coquinhos, maravilha, e não notas que faltam lá os ovos, de todo. Ok, Já pronto, fiz fica aí muitas a crianças sugestão para o fazer fim de as semana. pazes, crianças que, abóbora, não gosto de abóbora, eu gostas, então não comeste aqueles bolinhos? Ahá, tinham abóbora. Teve açúcar, É mas tinha preciso. abóbora.
Sim, mas tu podes fazer com menos ou mais açúcar, não é? Claro, claro. E Menos a ou mais própria abóbora açúcar. já é docinha. Sim, Já é aliás, docinha. há umas cores de laranja assim que já quase não Já precisam saiba. de açúcar. Dá para comer, parece quase fruto, não é? Hum. Mas pronto, pronto, ainda Para não te mim ainda convenci. não, ainda não. Tentei, tentei. Olha, Pronto. temos aqui só Olha, temos uma perguntas, resposta. estava-me a saltar à Sim. vista. Não, Temos só tenho aqui várias, uma específica aqui sobre as oleaginosas. Não tem estou a problema ver nenhum em muitas. misturar. Tem perguntas mesmo? Estava a ver mais tipo Sim, comentários. Pessoas que iam concordando com o que estávamos a dizer. ok, Das deixa eu ver. oleaginosas, hum, o que eu ia dizer, não tem problema em misturar. Agora, por exemplo, as castanhas do Brasil que perguntaste especificamente são muito ricas em selênio e nós não precisamos assim tanto. Uma castanha do Brasil já nos dá a quantidade de selênio que chega, ok? Portanto, também não é um daqueles que nós queiramos exagerar. E depois não tem mal misturar com outros, sem problema. Qual era Agora a outra que fizeste-me tinhas lembrar da visto? questão do sal, há bocado que estávamos a falar do sal. Hum, Se calhar também podias ensinar-nos um bocadinho sobre a questão do iodo, porque também foi algo que eu não soube logo, hum. mas que nós devemos, consumindo sal, devemos dar preferência ao sal iodado. Sim, porque o iodo é um dos nutrientes que pode ficar em déficit numa alimentação vegetariana, porque as principais fontes são as coisas que vêm do mar, ou seja, o pescado, os crustáceos e tudo mais, que nós acabamos por não ter numa alimentação vegetariana, e também não devemos recorrer às algas porque é muito aleatório. Nós não sabemos quanto é que aquela alga vai ter de iodo, porque o iodo vai depender muito do solo em que os alimentos são produzidos e do mar onde são apanhados, ou pescados ou apanhados, o que seja, e portanto vai ser muito variável, ok? Então não é de fiar recorrer às algas para obter um bom teor de iodo. A fonte mais segura que nós temos é o sal iodado. Não temos que usar mais por ser iodado, usamos aqueles 5 gramas que é o Igual. aconselhado pela OMS, exatamente, uma colherzinha de chá por dia, e já vamos ter o teor de iodo que também precisamos. O sal Mas é rosa não faz importante, nada. não é? É importante. É Sim, uma dica importante essa. e é sal iodado, malta. Não é sal rosa, não é sal preto, não é sal marinho. É sal iodado. Que pode ser marinho também, mas é sal marinho e iodado. O dos Himalaias e assim não tem um teor de iodo. Interessante. Pois, isso fica E para é mais algumas caro. receitas especiais, não é? Pois, tipo o sal negro, que, para fazer aquele Não cheirinho gosto. do ovo em algumas Ai, coisas. Pois cheira mal, cheirinho. cheira a ovo. Hum. Mas se tu gostares, sim, imagina que tu gostavas muito de ovos mexidos. Ao fazeres o tofu mexido, se puseres um bocadinho de sal negro, isto para quem gosta, não é? Era preciso gostar, porque Uma vez cheira a ofereceram-me ovo, de facto. sim, ofereceram-me uma mistura uma vez que tinha, que era suposto mesmo substituir o ovo. Tinha linhaça, ou seja, para dar aquela goma, e tinha sal Uhum. preto. Aquilo, ai, cheira tão mal. Mas depois não se Sim, sabe. É engraçado, depois não se sabe sim, assim, mas tem não aquele sabe cheiro, mal. vá, um bocado ao podre, está É isso. dito. Por isso quando há bocado disseste cheirinho, eu. Não é bem cheirinho. Quando está cozinhado, é descontextualizado, cheira mal. Mas Sim, quando é isso. está, se fazes os ovos mexidos, o tofu mexido, eu depois às vezes ponho, pronto, eu estou a ter esta conversa com uma nutricionista, eu não devia, vou levar Não nas faz mal. orelhas, ponho um bocadinho de natas vegetais para dar aquela Cremosidade. suculência, cremosidade, para parecer que estão mal passados. E um bocadinho de sal negro, fica qualquer coisa. Pronto, Fica estás aqui assustador a dar até. dicas às pessoas. Ui. Olha, a gente quando disse que tinha mais perguntas, eu vi. Eu vi, Era uma eu da vi, eu proteína no vi. pequeno almoço, não era? Se era preciso ter sempre uma fonte de proteína no pequeno almoço. Também já encontrei essa. Mais vale passar os olhos porque não vai ficar ninguém sem resposta. Pronto. Olha, uma simples. O sabor das lentilhas verde e laranja é o mesmo? Eu não acho. Eu acho que as lentilhas verdes têm mais personalidade. Como tem a casquinha também, tem mais personalidade, mais textura e gosto mais do sabor. As corais, honestamente, só uso quando não tenho nada de molhado nem cozido. Porque elas não precisam nem de uma coisa nem de outra, né? Metemos logo direto para o tacho e elas vão. Ou melhor, Que precisam é de cozer, outra não coisa precisam que de não se cozer sabe. previamente. Não é preciso de molhar, pois não? Porque também é As essa laranjas coisa. não. Não, e mesmo Ok, as as verdes, tu podes verdes. molhar um bocadinho antes, eu gosto de molhar um bocadinho antes, mas não é necessário, ok?
Eu é que gosto mais porque assim depois ao meter para a panela aquilo num instante está feito. É muito rápido, e é mesmo muito rápido, que é outro pequeno mito que existe sobre a alimentação vegetariana, não é? Que demora mais, mas Esse nunca tinha ouvido. não, veja, Já tinha eu ouvido não que tenho custava mais. tempo. Sim, sim, é tudo mais, é tudo mais. Que custa mais e que demora mais e que não dá tempo, mas eu poupo imenso tempo, acho que tudo se cozinha muito mais rápido, sinceramente. É uma questão também já ter algumas coisas preparadas. As leguminosas, por Sim, exemplo, é uma coisa que nós ao fim de semana, numa horinha, deixamos pronto para várias semanas. Portanto, é só só ser congelar. organizado. Sim. E a nível daquela tal de proteína no pequeno almoço, É como pequeno eu disse logo almoço. no início, nós vamos ter proteína em quase tudo. Portanto, se tu tiveres um pão e manteiga de amendoim, por exemplo, já tens proteína. Já é uma boa No porção. amendoim. Exatamente. E o próprio pão integral tem bastante. Os cereais integrais têm algum teor proteico. Não tens que ter necessariamente um alimento que tu vejas como fonte proteica, por exemplo, um tofu ou um iogurte ou assim. É interessante ter, mas não é obrigatório. Nós conseguimos agilizar isso ao resto do dia. Portanto, Pois era lentilhas como falávamos castanhas, já há bocado, não é? Ao longo do dia. O trabalho é. A sim. alimentação é para ser pensada ao longo do dia. Às vezes até ao longo da semana, porque não Da há dias semana, não iguais. é? Exato, um dia tu tens mais ervilhas e portanto vais ter mais niacina, ou vitamina B6, e no outro dia vais ter mais grão e vais ter outra coisa qualquer em maior quantidade. Nunca vão ser dias perfeitos e está tudo bem. No resto da semana nós Exato. vamos conseguir ir buscar os outros nutrientes. Então, se calhar nem preciso tanto stress à volta da comida vegetariana, não é? Eu acho que as pessoas complicam muito. Não só a alimentação vegetariana, mas a alimentação. Em Ponto. geral. Sim. Não, Sim. eu acho que nós complicamos tudo um bocadinho nos temas todos. É. Olha, está aqui Gostaste? outra pergunta. Eu estou sem óculos. Tem As lentilhas problema em, castanhas. antes dessas, tem problema em consumir só uma ou duas variedades de frutos gordos? Ah, já respondeste a esta, não já? Ah, Por era exemplo, só nozes e uma. castanhas do Brasil. Eu tinha interpretado a pergunta como sendo se há problema em combinar. Então é Só se há uma ou problema em só duas. comer essas. É Portanto, isso. deve ser variado o consumo, o mais Sim, variado sim, em possível. tudo. Mas isso é a resposta para tudo. Quanto mais variada for a nossa alimentação, mais nutrientes vocês conseguem ir buscar. Por exemplo, nesse caso específico, à castanha do Brasil tu vais buscar essencialmente selênio e a nós vamos buscar aqui ômega 3 e ômega 6. Mas há outras fontes, outro tipo de gorduras que se calhar vamos buscar mais a amêndoa ou ao caju. Então é sempre interessante variar ao máximo. Se não consegues, está tudo bem, vais buscar outros alimentos. Outras sementes, por exemplo. Pronto, mas é esse o teu conselho máximo, é pá, sem medo, pôr variedade e experimentando um bocadinho, nem que seja só um bocadinho Sim, de sim, cada sim, coisa. sim. Sim, a bocadinho a pessoa vai começando a gostar e a apreciar os sabores. É isso. Olha, por falar nisso, está aqui para ti a Diana Martínez, que penso que é a tua cliente. Diana Martínez é minha amiga do Porto, Ah, a minha amiga do peito, minha querida, um beijinho das duas, um abracinho do grupo, estás boa. Ela está aqui a dizer-te que tens que provar um caril de abóbora e lentilhas. acho que já Se calhar fiz. com caril, Acho que já? já fiz e gostei, porque o caril disfarça muito, não é? Tem aquelas especiarias todas. Eu gostei muito. Aí está, a gente ainda vai para comer abóbora. Depois, e que tal dessa receita dos bolinhos de abóbora? Ok, essa receita, como é uma receita muito pequenina, nós nunca a partilhamos assim em si só, mas encontram no blog Omeletas Sem Ovos, procuram coquinhos, omeletas sem ovos e a Maria Aragão tem lá a receita. Se não, também encontram na página do desafio, há lá um bolo de amêndoa e coco e a cobertura do bolo é os coquinhos, mas que pus assim a tapar o bolo todo, meu Deus, que coisa tão boa, comi abóbora, já está feito. É saudável. Depois tem aquele problemazito. Olha, queres-nos falar do açúcar? Muito se Dos fala açúcares. sobre o açúcar. Não Dos podemos falar. açúcares e do açúcar. Açúcares Ok. bons, açúcares maus, conselhos. Já agora, ensina-nos aqui um bocadinho, mas sem nos deixar desgostosos de que temos que Ai, de cortar todo.
Essa não é a minha função. Mas olha, não há açúcares bons nem açúcares maus. Logo assim à partida. É tudo Polícia açúcar. bom, polícia mau. Tudo Não, açúcar. não, não. É tudo açúcar. Porque depois há muito essa ideia de que, por exemplo, as pessoas veem muito o mascabado e o coco como bom. Então já podem comer. E não. No fundo, a grande diferença que tu vais ter entre os vários tipos de açúcar, seja, portanto, se formos do mais refinado para o menos, o branco, o amarelo, o mascavado, o de cana, mais ou menos a mesma coisa. Como é que se chama o outro? Há um... Ai, nunca me lembro do nome. São os brasileiros que usam Melaço. muito. Não, é um nome diferente. Mas pronto, temos assim vários graus de processamento. Até ao castanho escuro. O castanho mais escuro, exatamente. Lá está, mais extraído quase integral da cana. Em que no fundo aquilo vai ter tudo sacarose, não é? O açúcar que nós conhecemos, e vai distinguindo de uns para os outros num teor de minerais. Alguns têm mais minerais, pronto. Então as pessoas acham que isso é um argumento. Rapadura, isso mesmo. Obrigada. Rapadura. Então as pessoas usam isso como argumento, tal como usam como argumento para o sal dos Himalaias, tem mais minerais. Ok, mas malta, vamos ser sensatos. Nós vamos ao açúcar buscar minerais. Não vamos ao açúcar buscar minerais, nós vamos ao açúcar buscar açúcar para adoçar. Ponto. Os minerais nós vamos buscar a tudo o resto. Então não acho que esse seja um argumento válido para dar carta verde a outros tipos de açúcares. Okay? O açúcar é bom para ser usado esporadicamente quando nós quisermos comer assim um docinho. Ponto. Seja branco, amarelo ou mascavado. É o que vocês gostarem mais. Okay? Ou de coco, tanto faz. O que tiverem dinheiro, pronto, gastem o que vocês quiserem, porque depois também é isso, né? E depois temos os adoçantes mais naturais, naturais, no fundo, que é o xarope de tâmaras, o agave, a geleia de milho, o xarope de ácer, que é o meu favorito. Para quem come também temos o mel. Ok, mais uma vez vamos à mesma questão. Uns têm mais minerais que outros e, portanto, as pessoas acham que isso também é válido. Não é, ok? Basta... Já falo disto. Pronto, este tipo de adoçantes também deve ser usado esporadicamente. Há um que realmente tem uma vantagem para algumas pessoas, que é o agave, porque tem um índice glicémico muito baixinho. Ou seja, ele vai ser absorvido mais lentamente e nós vamos conseguir um melhor controle da glicemia, okay? Que é o açúcar no sangue. É a única vantagem assim que eu vejo no meio. A pasta de tâmaras que estavam aqui a perguntar é uma coisa diferente. A pasta de tâmaras é pura tâmara esmagada e prensada. É só isso. É uma fruta seca, prensada, esmagada. O que é interessante, porque mantém aqui alguma fibra também. E é mais barato do que a tâmara inteira. Gosto muito de usar nas receitas também. Sim. Pronto. O que é um consumo esporádico? O que é que vocês conseguem? Não há propriamente guidelines de consumo de açúcar, mas digamos que, sei lá, 1, 2 vezes por semana, que vocês conseguirem, pronto. Depois também tenho que perceber uma coisa, a OMS recomenda, sempre estou a falar bué, a debitar a informação. Não, mas é que nós também queremos aqui aprender um bocadinho, né? É à noite, também não vamos aqui estar a dar uma aula, mas eu acho que é importante pelo menos sairmos daqui assim com algumas noções, sim. Pronto. Eu estou a gostar muito de te ouvir. Ok, então pronto, a OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, recomenda um uso máximo de açúcares de adição até 25 gramas por dia, ok? De adição. É muito importante fazer esta distinção. Açúcar de adição é o açúcar que nós adicionamos ou que é adicionado, por exemplo, a bolachas, a pães, a cereais, para tornar a coisa mais apetecível. Não é o açúcar da fruta. Ok? A menos que vocês tirem a frutose da fruta e vão usar para adoçar outra coisa qualquer. Pronto, isso seria de adição. Idealmente até 25 gramas, a OMS até começa a recomendar no máximo até 10. Seria incrível. Pronto. O que é que vocês podem fazer? Podem dividir então por dias, se quiserem, ou juntam tudo e num dia comem um bocadinho mais. Pronto, também dá para fazer isso. Façam as contas, basicamente. Quando comemos assim uma grande fatia de bolo ou uma bola de Berlim, normal, mas vegana, quanto, em média, vegana ou não vegana, quanto açúcar é que temos assim? Não faço ideia. Não faço ideia, mas diria que tens aí bem para 4 ou 5 dias. Fácil. Ok, então é uma bolinha por semana, vá, um pastel de nata é uma bolinha por semana. Não compares o pastel de nata à bolinha. A bola é gigante, o pastel de nata é pequenino. Mas mas é no Porto, aqui as bolas são pequeninas. Eu por acaso no Porto havia uma pastelaria que tinha umas bolas assim.
Bola de Berlim Pronto, tem que eu ser grande por e com acaso creme. aqui acho que. Mas nós portugueses temos muito hábito, pronto, não estou a falar, se calhar quando nos tornamos vegetarianos estritos, como comemos, deixamos de comer assim aqueles bolos na rua porque ainda não há em todo lado, ficamos logo a ganhar que reduzimos obrigatoriamente ao açúcar na rua. Mas olha, quando eu andava na faculdade e pronto, tinha assim aquela vida normal, comia tudo, eu acho que eu e muita gente à minha volta havia aquele hábito do café com o pastel de nata, quase É como uma normal. coisa diária, não Sim, sim, é? sim. Deixa-me só pedir água, Zé, por favor. Pois é, vamos beber água, olha, vamos dar o exemplo. Malta, e todos buscar Está água, vazio. vamos fazer um ritual. Um xixim com água. Exato, Só. e já agora Obrigada. aproveita para nos dar na cabeça a todos sobre a água também. Hum. Beber água. Uhum. Não há. Nós normalmente apontamos para o litro e meio, né? Mas não é necessário para toda a gente. Portanto, vejam a vassourina. Se estiver assim muito clarinha, está top. Se estiver escurinha e com cheiro, comecem a beber mais. Basicamente. Olha, aqui uma pergunta que eu gostava de responder. Como conseguir identificar os açúcares nos alimentos? Muito simples. Em vez de olharem para a tabela, que é o que os portugueses fazem sempre, olham para a tabela. A tabela não diz nada, é quase como uma balança a nível de peso. Vocês metem-se lá em cima, não me diz nada aquele peso. É mais ou menos a mesma coisa numa tabela nutricional. Os números não dizem nada. Então, ler os ingredientes sempre. Se tiver açúcar de adição, forma de açúcar, açúcar amarelo, açúcar invertido, xarope de açúcar invertido, eles metem lá uns signos palavreados, maltodextrina. Se tiver esse tipo de coisas, é açúcar adicionado. Ok. Ele está escondido em quase tudo. Meu Uhum. Deus. A live vai ficar gravada assim, se eu não cometer a gafe de carregar. Não, eu vou me portar bem, vou carregar no botão certo, vai ficar gravada Aparece assim. logo assim, mal vai, aparece logo aí, quer Pois é, gravar? eu tenho imensos problemas com tecnologias, então, para não correr riscos, sabes, é mesmo uma ansiedade, os botões, não vejo, desapareceu, sabes, aquela coisa. Então, quando isto acaba, eu fico assim à espera e as pessoas ficam a ver-me séria e calada sozinha. Okay. Não só Vai parece ficar, que vai depois tu ficar te gravada. explicares. Vai ficar e depois podem ver com mais calma. O que comer numa pastelaria, para quem é vegetariano e não quer, Comer também açúcar. comer açúcar. Ou bom, Pão. numa pastelaria sem açúcar, Pão. pão. Uma Claro. torradinha, uma tosta. Eu, Pão por exemplo, maravilhoso. nos sítios onde não há nada, eu sempre me safei muito bem com uma torradinha com azeite, que é uma coisa que Pronto. qualquer cafezinho, qualquer tasquinho tem. Um suminho de laranja natural, uma torradinha com azeite. Maravilha. Às vezes Hum. até orégãos têm. Eu hoje fui a uma que não tem nada assim de vegetariana nem nada e perguntei se me arranjavam assim uma meia de leite com bebida da soja ou da amêndoa, assim, a senhora, temos de aveia. Perfeito. A maioria das pessoas das pessoas, dos estabelecimentos já Sim, começa a dos ter alguma espaços. alternativa. Sim, já, até em sítios que não estás a contar. Eu pergunto sempre, onde quer que vá. Às vezes até sei que a última vez que fui não tinham, mas continuo a perguntar, porque sei que um dia chego lá e vai ter. E deixo o Exatamente. mesmo conselho a todos. Não deixei nunca de perguntar para mostrar que nós queremos, não é? O consumidor quer e as casas vão aderindo cada vez mais. As pessoas Mas não têm também já. noção, desculpa, ia dizer, as pessoas não têm noção Uhum, do poder do consumidor. Nós, enquanto enquanto consumidores, consumidor. temos imenso poder. Tanto que basta ver a oferta que nós tínhamos de bebidas vegetais no supermercado, não é? Uma, Aqui há uns anos, e agora é quase metade, metade. Portanto, nós temos metade, um corredor. imenso poder. Exatamente. Sem dúvida. Mas queria só dizer a quem gostava muito de poder também comer um bolinho na rua, pronto, sem açúcar ia ser mais complicado, mas já começa também a haver, pronto, claro que Porto e Lisboa são sempre privilegiados, mas já começa a haver pastelarias com opções veganas, desde aquelas Sim, gordices, sim. A pronto, cravo e o pastel de canela, não nata, a é? bola, sim, a cravo e Cravo e canela é das mais canela, conhecidas. A São Mamede porque em ela começou a Matosinhos é mandar a maravilhosa. padoca, a São Mamese, Olha, a da nunca me mandou a Mira. cravo e canela, nunca provei.
Olha, então vamos lhe fazer aqui. Sofia, é a Sofia Carvalho. Sofia, por favor, tu estás a morar onde agora em Famalicão? Não, senão depois eu como tudo. Manda só uma coisinha de cada, assim, um croissant, aquelas coisas que são as tuas estrelas. Um croissant, uma bola. Tem, Não, já, tem também os donuts do alho. sim, olha, mas ainda há mais no Porto, porque, assim, para ajudar as pessoas, para além dessas que são conhecidas mais assim no nosso meio, porque são dos nossos, certificados pela Aliança Animal, tens então a Cravo e Canela, a Padoca, a São Mamede, a Tupi ali à beira de... Já tem? Matosinhos também, não é? Tem. Agora, não, a Tupi é ali em Sá da Bandeira, que é Ok. super conhecida, é uma pastelaria normal. Quando sobe Sá da Bandeira, ali quem vai para Passos Já Manuel, sei. Uhum. sim, E aí é tem? da Mira, que também tem muitas coisas, já começa assim a haver muitas opções. Para quem quiser também pode consultar a nossa página e o seu restaurante já tem, porque nós ajudamos os restaurantes a pôr opções veganas no menu, mas Boa. também temos trabalhado com pastelarias. Começamos com a Cravo e Canela, precisamente, por isso é que Boa. também é assim mais conhecida. Mas cada vez mais pastelarias normais, pessoas que não são nem vegetarianas, precisamente por causa do consumidor começar a perguntar, daí a importância da Exatamente. contribuição de todos, de irmos perguntando, porque chega um dia que eles dizem, espera lá, isto é melhor, vamos lá informar. Então como Se é que se calhar é faz melhor lá dar isso tudo sem resposta. ovos? Exatamente, estamos a perder clientela. É isso, malta, ajudem, a mudança está na mão de cada um, não é? Que bom, Exatamente. que bom. Bom, depois já não vamos aqui discriminar Lisboa, já agora que estamos aqui a Ah, passar diz. publicidade à patrão, meu Deus, agora temos que pedir desculpa àqueles que a gente se esqueça, portanto vamos dizer assim um etc, porque de certeza que há muito mais, mas em Lisboa então temos o Veganata, também grande estrela, natas muito boas, o Chamber também já tem natas, pastéis de nata. Em Lisboa eles dizem pastel de Pastel de nata. Belém. Se disseres só nata, não sabem o que é que estás a dizer. Eu digo nata, eles, nata, pastel de nata. Yeah. Temos os donuts, o que é que temos mais? Mas temos mais do que donuts, não há mais pastelarias, há. Eu tenho a certeza que há. Pronto, mas lá está, como eu sou uma pessoa que não come muitos bolos porque estou a tentar comer melhor, e depois também a gente tem que os fazer em casa, não é? Porque o que é que pensam que acontece àqueles bolos que aparecem nas fotografias da página? Alguém tem que os comer, não é? Está por do Ai, mesmo. que graças. Pronto, já chega de açúcar. Dá-nos lá então, põe-nos lá no lugar, Ana Ok. Isabel, faz favor. Deixa-me lá ver então. Põe-nos Há no aqui já lugar. muitas perguntas, portanto temos que ir respondendo. Como é que um vegano pode estar com falta de B12? Não é assim tão Exato, difícil. faltava-nos falar da B12. Um Não é vegano e assim tão não só, os difícil. não veganos também. Exatamente, exatamente. Então, a vitamina B12 é produzida apenas por animais. É produzida apenas por animais, não. Nós só conseguimos ir buscar aos animais. Ela, no fundo, é produzida por bactérias, ok? Há algumas algas que produzem, mas são compostos análogos da B12, ou seja, que têm uma estrutura semelhante, mas não se comportam da mesma forma e até podem ser prejudiciais para nós porque podem mascarar aqui algum déficit. O que é que acontece? Nós, quando passamos de um regime omnívoro para um vegetariano, dificilmente temos logo assim um déficit de B12, a menos que ele já estivesse presente, que é possível, porque nós também, por exemplo, com o avançar da idade, com a diminuição da acidez gástrica, vamos prejudicando a absorção da vitamina B12. Então não é típico de vegetarianos, ok? Mas é importante estar atentos. O que é que podes fazer para prevenir? Consumir alimentos fortificados, por exemplo, as bebidas vegetais, os cereais de pequeno almoço, a levedura nutricional, há uma delas que é fortificada com B12, e recorrer à suplementação. Idealmente não fazer autossuplementação, mas sim orientado pelo médico ou nutricionista. Okay? Mas é das mais comuns, isto é, das mais prováveis de acontecer, porque efetivamente é o único nutriente que nós não conseguimos mesmo ir buscar, a menos que sejam os alimentos fortificados. E não tem mal nenhum suplementar, não é? Não, há muito essa ideia de se suplementar não é saudável. Não, as outras pessoas também Pois, suplementam. Suplementa-se quando quando é se anda a preciso. estudar, não é? Quando se está Comer grávida, malfante, por exemplo. Não é? Esses suplementos, tipo os multivitamínicos, é banal. Mas depois, quando é um vegetariano, é. sou idoso, pois.
Olha, afinal temos muitas perguntas. Depois era isso que eu estava a ver. Opção, então podemos derrapar aqui 5 minutinhos, porque também tivemos aqui um bocadinho a relaxar. Mas vamos lá então responder a opção para a intolerância ao glúten. Ok. Ponto de interrogação. Sim, o glúten é uma proteína naturalmente presente em cereais, como o trigo, o centeio e a cevada, ok? Nestes cereais e tudo o que deriva deles, portanto, massa proveniente de trigo, pão proveniente de trigo ou de centeio ou cevada. Pronto. Alternativas: arroz, a batata doce, a quinoa, são tudo coisas que não têm glúten. Okay? Atenção à aveia, porque ela naturalmente não tem glúten, mas pode estar contaminada por contaminação cruzada. Okay? Às vezes pode acontecer. Mas não faltam alternativas sem glúten, hoje em dia. Estas que eu disse nem sequer são processadas, depois temos os processados todos, não é? Pois também já há muitas opções. Não sei se estava a referir aos docinhos. Acho que não. Se for aos docinhos sem glúten, não Só sei. diz assim, intolerância ao glúten. Pronto, mas felizmente hoje em dia também já há muita oferta e há muitos pratos que naturalmente os ingredientes não levam glúten. Exatamente. Estou a ver aqui, qual a vossa opinião sobre a planta vegetal? Ok, estás a ver Estão a tu, falar da é que isso me dá mais manteiga? jeito. Ok. Sim, deve ser. Então, isto às vezes, eu só não consigo mexer no telemóvel, porque é o que eu te disse, que o meu stress, tenho receio de estragar, mas tenho o computador ao lado, que é Ok, onde então vai copiança. vendo tu. Já estou a ver aqui, até por conseguir pôr maior. Opinião sobre a planta vegetal, imagino que estão a falar da manteiga, não é? Não está com Deve ser. maiúsculo, mas A as plantas são planta é todas aquela vegetais, marca. portanto, eu acho que é bom, o preço é acessível, portanto, o preço é razoável, o sabor também é bom, não tenho nada a apontar. A Tens nível alguma coisa, nutricional, como sim, a nível nutricionista, nutricional não é grande é coisa, uma portanto. desgraça. Não é uma desgraça, mas é daquelas coisas que nós não precisamos de comer todos os dias, especialmente porque os vegetarianos já têm um aporte de ômega 6 muito elevado, ok? Nós já vamos consumindo bastante ômega 6 e a planta ainda mais ômega 6 tem. E depois vamos prejudicar a conversão do ALA em EPA e DH. Ou seja, traduzindo por miúdos, vamos estar a prejudicar a nossa absorção de ômega 3. Isso sim é essencial. Okay. Onde é que encontramos ômega 3? De fonte vegetal, essencialmente nozes e a linhaça. Essencialmente é isso. Então é afastar a manteiga das nozes e da linhaça? Afastar como assim? Na mesma refeição? No Não, não, não. momento, não. Não. Ao longo do dia. Tu não queres é ter demasiado ômega 3 para... Desculpa, demasiado ômega 6 para ômega 3 ao longo de um dia. Ok? Portanto, este tipo de margarinas e coisas do género vão ter bastante ômega 6. E nós isso já não precisamos mais. Ok, portanto, a opinião profissional é que é também para de vez em quando dá aquela saudade da torradinha, porque não? Mas aí não é planta, aí é flora. Agora já há, mas lá está, o que há em todo lado acaba por ser sempre o mais consumido, mas acho que a flora também já se anda a espalhar. Nós hoje estamos aqui a passar publicidade à patrão, mas lá está, isto é tudo de caráter informativo, cabe-nos também uma coisa é nós recomendarmos, nós e tu, não é? Recomendarmos algum produto por sabermos que é bom, outra coisa é estarmos só a informar, porque muitas pessoas mudam para a alimentação vegetariana e não fazem mesmo ideia de que já têm tantas coisas e à mão. Sim, hoje tem tudo. Então vá. Outra perguntinha. Aconselhas as 0,8 gramas de proteína por quilo diárias para um vegetarianix? Não é vegetarianix, é vegetarianos. Ou isso aí mais, é ou mais. para não fazer a distinção de géneros. Ok. Põe um X, não é só isso. Ok, é um X, sim. Ok. Ou Ok, mais, portanto 0,8 gramas ou mais. Ok, isso é uma das recomendações. Efetivamente, a mim, pessoalmente, parece-me baixo. Ok? Portanto, eu, por norma, recomendo sempre mais. Não vou estar aqui a dizer quanto, senão vocês começam a fazer contas para vocês. Pois. Agora aqui assim outra perguntinha das gordices. E o creme BioLife como substituto de manteiga? Bem, se calhar vai dar ao mesmo, não é? Aquilo não Também substitui manteiga, aquilo é igual à é Filadélfia. queijo. Portanto, Pois. aquilo substitui o Exato. queijo. É bom, Mas a nível de sabor é nutricionalmente, incrível. Nutricionalmente, não. Nutricionalmente, vocês não vão encontrar um queijo vegan interessante
e que substitua o queijo tradicional, porque o queijo derivado da vaca, da ovelha, etc., vai ter um perfil proteico muito interessante, enquanto que os queijos vegetais vão ser à base de óleo de coco e amido de milho, ou amido de tapioca, ou amido de batata, qualquer coisa, ou fécula de batata. Portanto, vai ser gordura e hidratos de carbono, não a proteína. Então, nutricionalmente não substitui. A nível de sabor, esse creme da Biolife é igual à Meu Philadelphia. Deus, Igual. meu Deus, é uma É muito bom. desgraça. É muito É bom. muito bom. Está aqui uma senhora a perguntar, a Lourdes, então ao pequeno almoço na torradinha é sempre melhor a manteiga de amendoim? Do que o quê? Do que a manteiga Estávamos a processada? falar de Sim. manteiga, sim, sim. Sim. Mas há outras coisas para barrar. Temos o abacate, Olha, dá ideias, hummus. dá ideias às pessoas. Sim, olha, o hummus Pôr eu no acho pão, tu excelente. queres falar de pão? Ai, para mim é pão simples, na verdade, mas então. Pão sem nada, mais Pão sem nada, pão torrado sem nada. pão com Não, azeite. Tá. pão com azeite, pão com abacate, pão com hummus, pão com manteiga de amendoim ou de amêndoa, pão com tahine, um bocadinho de flor de sal, fica incrível. O que é que temos mais? Temos esses queijos vegetais, mas pronto, isso para mais raramente. Podemos pôr um tofuzinho mexido, há muita coisa. Já Compota. apareceu uma música. Compotas, exatamente, que uma pessoa também pode fazer em casa, com Também é bom. abóbora. Ai, sim, olha, mas isso eu adoro. Doce de Doce de abóbora, abóbora eu eu adoro, adoro. pois. Mas Estás a o meu ver? favorito é o de morango ou pêssego. Adoro doce de pêssego. E eu gosto muito, por exemplo, eu como eu não gosto muito de legumes, meto-os na sopa e, por exemplo, ainda há bocado, antes de virmos para aqui, também não sou uma pessoa assim que tenho vontade de comer fruta, não tenho uma vontade, então eu gosto muito de pôr fruta no pão. Não sei se, Tipo banana. por exemplo, olha, uma banana dentro de um biju, Tão bom. que meu Deus, tão bom. Nós estamos tão bons. Fica mesmo bom. Aquela banana já Mas quase castanha a apodrecer. É mesmo essa. muito docinha, mas lá está, a fruta no pão é muito bom também. Eu há bocado pus o queijo, mas faz conta que não pus queijo. Rodelinhas de morango, mesmo que não tenhas o doce, que eu primeiro ponho o doce para colar a fruta, mas mesmo sem o doce, esmagas com um garfinho, fica muito bom no pão, fruta. Fruta Fica. madura. Morango nunca pus. Eu gosto de pôr sempre com. Quer dizer, eu já pus morango, mas tinha à base ou de manteiga de amêndoa, desculpa, de amêndoa ou de amendoim. Aí gosto do contraste. Só morango nunca pus. Sim, às vezes tem que ser, é o que há. Pronto, siga. Olha, como está na hora, gostava que te despedisses a dar assim alguns conselhos, uns assim, se calhar, umas dicas. Já deste muitas, já saímos daqui um bocadinho mais instruídos e acima de tudo com menos medo, porque eu acho que é isso que falta, portanto, e nada do que se recomenda tem que ser religioso, não é? É o que eu também levo sempre que converso com uma nutricionista, acabo por ficar com o meu coração mais calmo e Isso perceber, é não. bom. Isso é muito bom. Às vezes é o É contrário. porque, não, mas eu fico sempre mais calma, porque confirmo sempre que não estou a fazer muito mal. Já sabemos que tudo o que for em excesso não é recomendável, portanto, Claro. as gordices e essas coisas é para de vez em quando, mas nada tem que ser religioso, não é? De todo. É tudo numa base de equilíbrio. Mas olha, o principal conselho para quem quer adotar uma alimentação vegetariana, eu acho que passa muito por não compliquem isso para qualquer pessoa, na verdade. Não compliquem o que é fácil. A alimentação é uma coisa intuitiva, muito nossa. Nós nascemos a saber alimentar, mas vamos complicando ao longo da vida. Mas no fundo, usem o que já sabem. Então, vocês já sabem cozinhar hortícolas, já sabem cozinhar cereais, estamos fixes. Vamos pôr feijão, também já sabem o que é, não é preciso muito. Se tiverem oportunidade também consultar um nutricionista no início, é importante para saberem planear, para saberem o que é que precisam e não descurem as análises. É importante ir monitorizando, não precisamos estar a fazer análises 3 vezes por ano, ok? Não é preciso. Mas ou se houver alguma coisa possivelmente em déficit, 2, digamos, de 6 em 6 meses, isso Para sim, comparar. pode ser importante. E tenham abertura com os profissionais que vos acompanham. Às vezes alguma coisa não está mal, seja vegetariano ou não, e a pessoa não fala porque tem medo.
por exemplo, estou farta de comer a mesma coisa, mas não diz. Então o nutricionista não sabe. Isto é um dos exemplos. Mas qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer receio, partilhem com os profissionais que vos acompanham, que vão saber com certeza ajudar-vos. E depois, no fundo, também inspirem-se nas milhares de páginas que já existem sobre isto. Na nossa, então, na Laranja Lima e no desafio, já tem muita coisa. Exatamente. E outra coisa que eu acho super importante é as pessoas apoiarem-se umas nas outras, porque eu acho que a comunidade vegetariana tem... A ideia é boa, mas têm que saber em quem se apoiar. Não sei se tu concordas comigo, mas eu acho que há pessoas que não estão receptivas. Não vão por aí, ok? Ponham-se nas pessoas com boas vibes, que os ajudem, apoiem-se nessas. Ouvidos moucos ao resto, basicamente. Completamente. Faço questão de dizer que, olha, uma das coisas que nós temos mesmo muito orgulho, que é a menina dos nossos olhos, é o nosso grupo de Facebook de mentores, porque se havia algo que nós sentíamos que afastava as pessoas, que chegam, não sabem, as pessoas não sabem, como é lógico, nós não nos podemos esquecer como é que era quando não sabíamos. E sim, há julgamento, há um grau de exigência muito grande. E há tudo, mas isso tem todo tipo de grupos de Facebook, redes em geral é assim. Por isso é que tens que te afastar desses, não é? E ter uma comunidade boa que te apoie. Eu acho muito importante. Faz toda a diferença e é muito bom as pessoas poderem perguntar seja o que for e cometerem os erros, sejam quais forem, e não se sentirem julgadas nem pressionadas. Isso. Sabes que eu senti isso no início. No início quis ser vegan. Quero ser vegan. Ok. Correu muito mal, porque eu rotulei-me e depois sentia que não podia falhar, sabes? Falhar, exatamente. Sentia que aquilo era uma falha, então recuei. E introduzi os ovos e o queijo esporadicamente, imagina. Quando sentia que fazia sentido, lá comia eu. E essa permissão é o que me tem mantido sana até agora. Para mim, resulta não ter esse peso do rótulo, mas sei que há pessoas que preferem tê-lo e ajuda-os a manter-se no caminho, está tudo bem. Mas não sintam esse peso. Acho que devemos sempre falar para a maioria das pessoas, não é? Porque há todo tipo de pessoas, mas se nós queremos ajudar, temos que pensar quem é que representa a esmagadora maioria, e a esmagadora maioria das pessoas precisa de compreensão e de ajuda. Empatia. E isso é uma coisa que, olha, que tu fazes, que nós fazemos, e estejam mesmo à vontade para falar connosco, para falar com a Ana Isabel. Coloquem as vossas dúvidas, não há dúvidas ridículas. Isto é muito bom podermos fazer esta ajuda mútua e aprendermos com os outros e está tudo bem. Eu diria mesmo isso. Eu sei que já passámos a parte das perguntas, a malta continuou. Se calhar só haveria aqui uma exceção para a parte porque não falamos de pão escuro ou pão claro, portanto, se calhar falar um bocadinho dos grãos integrais, só assim para não ficar esta lacuna. Vocês não se importam que isto passe um bocadinho da hora, pois não? Olha lá dizer, já passou da hora! Alguém. Não, já passou da hora, então. Não tem mal nenhum responder a esse. Dentro dos pães, sim, é mais interessante consumir um pão de grão integral, seja o pão integral, ou o pão de centeio, ou o pão de mistura, não tem que ser 100% integral, é mais interessante, O outro é completamente desprovido de interesse e nunca pode ser consumido? Não, claro que não. Então ao domingo sabe muito bem uma regueifinha, não é? A regueifinha. A regueifa típica aqui, pelo menos. Sabe muito, muito bem. Às vezes até à semana vai essa. Mas sim, sempre que possível tentem introduzir os grãos integrais. Pronto, ficou a dica dada. Agora, temos que mandar beijinhos para esta gente toda. Cláudia, obrigada. Tem mais perguntas? Acho que há aqui uma pergunta sobre cálcio que eu não consegui apanhar. Vamos só tentar. Eu não vi, Pedro, desculpa, por acaso andei aqui para cima e para baixo, mas não vi a questão do cálcio. Queres colocar de novo para ser mais rápido? Já agora. Enquanto vocês não se forem embora, já sabem, às 10h30 a Ana tem que estar na cama. Domingo. Já não sei o que é. Cálcio. Mas podemos falar do cálcio, sim. A nível de cálcio, o cálcio é outro dos nutrientes que pode ficar
deficitário, deficitário, isto é, pode ficar aqui comprometido se não for uma alimentação bem planeada, mas não é de preocupar, porque nós com bebida vegetal fortificada com cálcio, iogurte fortificado com cálcio, tofu é o mais rico de todos em cálcio. Legumes de folha verde escura e leguminosas, um bocadinho nas sementes, um bocadinho nas oleaginosas, conseguimos. Portanto, basicamente em todos os alimentos que fazem parte de uma alimentação vegetariana. Ana Isabel, hiper prática, tantas dicas boas. Sigam a página da Ana, ela para além de fazer comidinha muito prática e muito boa, está lá muito trabalho com a papinha toda feita, quase literalmente. Tem a papinha feita. Só falta a papinha mesmo no prato, mas tem lá muita informação útil e de certeza que a Ana, eu vejo que tu respondes às questões quando as pessoas te vão colocando e interages bastante. E inscrevam-se também no desafio vegetariano, quem não conhece, ou quem já conhece e queira uma ajuda extra, já sabem que é gratuito, damos todo o apoio, podem escolher um de dois tipos de receitas, podem escolher o desafio tradicional, se têm assim um maior apego pelos pratos tradicionais, e nós fazemos todos. Aliás, vai sair um espetacular no domingo, mas eu não vou dizer já o que é, mas é alta receita tradicional. E depois tem o desafio saudável. Portanto, para quem quiser assim, para quem pratica desporto, cuidar mais da linha, quiser ter mais cuidados, damos todas as receitas, temos o grupo, como vos disse, de Facebook, que tem lá mentores, pessoas com bastante experiência em todas as áreas, desde nutricionistas a mães, atletas, e estão lá mesmo para ajudar sem julgamentos, estão à vontade, é isso que importa, é ajudar. É ajudar e nós vamos lá, e é pelo estômago que vamos mudar o mundo. Não há dúvidas disso. Beijinhos a todos, eu vi aqui muita gente conhecida e muito querida. Agora li aqui assim, tão fofinho esse rabinho, mas já percebi que era da gata. Era da gata. Lourdes, um beijinho. Beijinhos a todos, muito obrigada por terem estado connosco. Ana Isabel, muito obrigada por teres estado connosco e a esta hora, porque trabalhaste já de dia, ao fim do dia e ainda à noite. Não faz mal. Agora voz do Agora já Oceano vou dormir. Pacífico. Um beijinho para todos e até no próximo mês. Quem é que será o nosso convidado? Vamos ver. Obrigada, Ana. Um beijinho para todos. Tchau, beijinho. Até à próxima. Agora aqui com muito cuidado para não estragar. Beijinho, querida. Obrigada. Vou chamar a ajuda técnica. Não deve estar a ouvir em direito. João? Não se importa de ficar assim a olhar para mim só mais um bocadinho. Ou podem ir embora. Eu não vou mesmo mexer sem o João vir. Ele não se está a perceber que isto terminou, mas eu não vou mexer. João? Desculpa, querida, não vejo o sítio. É mesmo na cruz.